vamos falar de um alerta na saúde. A hipertensão arterial, conhecida como pressão alta. Apesar de ser uma doença silenciosa, ela é uma das principais responsáveis por problemas cardíacos, AVCs e doenças renais. Vamos conversar ao vivo agora com a cardiologista, a doutora Tatiane Emerick. Vamos entender os riscos, sintomas, formas de prevenção, tratamento. Mas, doutora, muito boa tarde. Boa tarde, Jorge, um prazer. Prazer é nosso. Queria já começar a perguntar sobre essa questão aí do sentado, né? Que a senhora trouxe também uma outra questão sobre isso. Hoje a gente considera esse tempo sentado como o novo sedentarismo, que é o tempo de cadeira, né? Você permanecer muito tempo sentado sem se movimentar. Isso acaba aumentando o nosso risco cardiovascular porque vai propiciar que você tenha, com esse tempo sentado, se torne mais obeso, que você realmente tenha a pressão mais alta. Com isso, você acaba levando também a hipertensão, que a gente está falando, diabetes. Uma coisa vai puxar a outra e aumentando aí, como a gente viu, o risco de morte. Agora, vamos falar logo aí dos sintomas, primeiros sintomas da pressão alta, né? Por que ela é silenciosa? Porque ela não dá sintoma, né, Jorge? A gente sabe que a hipertensão arterial, ela na maioria das vezes é um achado de exame. Você vai lá fazer sua consulta ou às vezes está tendo alguma campanha medindo a pressão na praia, você mede a pressão e está lá a sua pressão alterada, sem sentir nada. Muitas vezes a pessoa se assusta, nem acredita que está hipertensa. Então a gente precisa confirmar esse valor. A gente tem um aparelhinho que é o mapa de 24 horas, que pode medir essa pressão de dia e de noite, dar uma média para a gente dessa pressão arterial. E aí com isso a gente faz esse diagnóstico de hipertensão. Mas na maioria das vezes não tem sintoma. Não espere por isso para conhecer o valor da sua pressão. Muita gente fala, doutora, sobre dor de cabeça, não é? Que quando eu tenho uma dor de cabeça muito comum, né, por mais tempo, pode ser um sinal de pressão alta. Isso procede? Então, quando você tem uma dor, a sua pressão pode subir até por conta da dor e não necessariamente você tem pressão alta. Isso precisa ser afastado. Tem gente que tem uma tensão na nuca relacionada à pressão arterial e às vezes coincide da pressão estar alta, mas isso não quer dizer que só quem tem pressão alta é quem tem esse sintoma. Muito pelo contrário, às vezes a sua dor de cabeça está levando a pressão naquele momento. Agora, quando eu sei que minha pressão alta é realmente um problema, uma doença, né, da pressão alta, ou porque eu estou ansioso, ou saber diferenciar de outros casos. Por exemplo, se eu vou lá, meço minha pressão, né? A minha pressão está alta naquele dia. É um sinal de que eu tenho pressão alta, uma doença da pressão alta? É um alerta para você confirmar que você esteja com pressão alta. Por isso que existem esses outros exames que a gente faz, como o mapa que eu te falei, que mede 24 horas. Essa média de pressão vai dizer para a gente, porque o momento vai ser dissipado. Se você tiver o dia todo com a pressão alta ou a noite toda com a pressão alta, você é um hipertenso. Qual é a probabilidade, né, de eu ter uma família, familiares com pressão alta e eu ter pressão alta? Alta. A história familiar de hipertensão arterial é um fator de risco para você ter pressão arterial também. Então, se você tem isso na sua família, você é obrigado a conhecer a sua pressão arterial. Não espera sintoma. Agora, hábitos de vida, doutora, como é que a gente faz? A pressão alta pode ser mudada com hábitos de vida também? Você pode melhorar, mas uma vez que você tem a pressão diagnosticada como hipertenso mesmo, Jorge, dificilmente, só com mudança de hábitos, você vai conseguir controlar essa pressão. Mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar que a gente seja hipertenso? Boa alimentação, prestar atenção no sal da sua comida, fazer atividade física, aqueles 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa. E lembrar que também tem 2 dias recomendados de exercício de força, não é só o exercício... Musculação, não é só o exercício aeróbico. Então isso também faz diferença. Além disso, não fumar, moderar o consumo de bebida alcoólica, de preferência não consumir, mas se for consumir, que seja de moderada quantidade. O que seria uma alimentação adequada? Quanto mais in natura, melhor. Tudo que a gente for comer que não seja industrializado, a gente sabe que a gente está em uma campanha para evitar que as pessoas consumam os alimentos muito industrializados, porque eles têm aditivos, eles vão ter sal, açúcar, gordura adicionada. Então a gente prefere o alimento in natura. Ir na feira livre, comprar o alimento, fazer com que aquele momento da alimentação seja um momento familiar, que você desfrute cozinhando com a sua família. Isso vai trazer mais conforto para a sua saúde também. Sobre faixa etária, doutora, qual é a preocupação atual? Tem muitos jovens agora
né, aparecendo aí com pressão alta? Tem, Jorge. A gente tem visto cada vez mais cedo a gente diagnosticar os problemas de saúde que a gente considerava do idoso, né? E por que isso? Um dos motivos é exatamente esse tempo de cadeira, você ficar sentado o tempo inteiro. Com isso, você se movimenta menos. Além disso, a gente sabe do que está acontecendo em relação ao excesso de peso, ao ganho de peso, os portadores de obesidade. A gente tem um pessoal que está dormindo mal. Então, a gente tem que lembrar que o sono também é importante. Quando você dorme mal, aumenta o seu nível de estresse também. Todo mundo trabalhando o tempo inteiro, comendo mal, como a gente falou. E, infelizmente, também o uso de drogas anabolizantes, que a gente tem visto o tempo inteiro também sendo aumentado. Esse combo tem feito os jovens terem cada vez mais problemas relacionados ao coração. É o combo explosivo, né? Exatamente. Que afeta o nosso corpo. Que é bom evitar. Muito bem, Tatiana Emerick, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre ajudando os amigos e amigas do TN. Obrigada, Jorge. Obrigado, doutora.